Muito bom dia. Vamos lá começar nessa terça-feira, dia 2 de maio, pós-feriado aqui no Brasil. E durante esse final de semana e feriado teve quebra bancária novamente e mais imposto aqui no Brasil. Vamos entender o que vai movimentar essa semana como um todo. Bom, o petróleo caiu pelo sexto mês consecutivo, foi a queda mais longa desde 2014, contribuindo, claro, para conter a inflação, que ainda está longe da meta nos Estados Unidos e na Europa, mas já muito longe do pico atingido no ano passado, tá? Bom, os Estados Unidos, desde janeiro, atingiram o seu limite do endividamento público em 31,4 trilhões e agora eles precisam aprovar na Câmara e no Senado o aumento do teto da dívida. Caso contrário, não conseguem ter dinheiro disponível para pagar a máquina pública como salários. Só que, obviamente, isso não é uma novidade, todos os anos acontece e eles acabam chegando num acordo, tá? Bom, nos Estados Unidos, First Republic Bank, que a gente já vinha falando há um tempo aqui, depois do seu relatório trimestral que saiu nos últimos dias, em que eles perderam mais de 100 bilhões de dólares em saques dos seus depósitos, ele foi o mais um banco a falir. Ele entrou no lugar do Silicon Valley Bank, que tinha sido a segunda maior falência bancária, e ele passou a ser a segunda maior, perdendo só para o Washington Mutual, que quebrou em 2008, lá na crise de hipotecas dos Estados Unidos, tá? O Washington Mutual tinha 307 bilhões em depósitos, em ativos totais, empréstimos e tudo mais, o SVB 167 bi e agora o First Republic Bank, que assumiu o segundo lugar, como eu falei, ele tinha 295 bilhões. Desses 295 bilhões total de dívidas, hipotecas e depósitos, ele tinha 92 bilhões em depósitos, já contando os 30 bi que bancos privados tinham injetado nele há meses atrás, ali no começo do mês de março, para que ele evitasse a falência, o que acabou sendo inevitável. Eu vou fazer um vídeo em que eu vou postar, explicar detalhes dessa quebra e vai estar ao ar amanhã no meu canal do YouTube, tá? Explicando todos os detalhes. Mas basicamente os Estados Unidos, o JP Morgan, que é o maior banco americano, assumiu o First Republic Bank, depositando um pouco mais de 10,6 bilhões e ele apoiou, ele tem o apoio do FDIC, que é FDIC, que é como se fosse o Fundo Garantidor de Crédito aqui no Brasil, em que eles aceitaram ter o ônus de um eventual prejuízo, tá? Lembrando que as ações do First Republic Bank já caíram 97% esse ano. Em 2020 ele era o 14º maior banco americano, 7.200 funcionários no final de 2022 e, como eu falei, foi a segunda maior falência bancária dos Estados Unidos. A Colômbia subiu sua taxa de juros para 13,25, com inflação lá mais de 13%. O presidente Petros está com a popularidade na mínima, um governo também de extrema esquerda, tá? E outro ponto importante é a super quarta nessa semana. Banco Central americano deverá subir a sua taxa de juros em 0,25, Banco Central brasileiro deverá manter a taxa de juros em 13,75 e na quinta-feira o Banco Central Europeu deverá subir também a sua taxa de juros em 0,25%, todos eles, Estados Unidos e Europa, falando que deverão subir mesmo porque a inflação ainda preocupa, principalmente quando a gente faz aquela leitura do núcleo da inflação, que é a leitura da inflação retirada dos componentes energia e alimento, que são os mais voláteis, tá? Bom, mais notícias aqui no Brasil. A Bolsa teve o primeiro ganho mensal desde janeiro. Agora, olhando em dólar, a Bolsa brasileira, em comparação com outras bolsas do mundo em dólar, a gente está na terceira pior posição no mundo, tá? Tem Turquia, Tailândia e Brasil, que está caindo 5% em dólar. Depois tem Israel e Índia ainda no negativo e o resto, todas as bolsas no positivo. Obviamente, isso são problemas domésticos aqui no Brasil. Incluindo isso, o presidente Lula vai encontrar Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que eu fiz um vídeo explicando, que acabou sendo até em poucas horas o mais visto no meu canal do YouTube, explicando todos os detalhes do que aconteceu com a Argentina. Lula vai encontrar com ele amanhã, ou melhor, hoje, terça-feira. E nesse encontro, provavelmente, eles falarão sobre alguma linha de crédito para exportação argentina.
lá vamos nós ajudá-los ou pagar do nosso bolso novamente o que é um problema de gasto público argentino e que a gente está repetindo aqui no Brasil. Falando em gasto público, saiu na semana passada também o déficit do setor público consolidado, que inclui governo central, estados, municípios e as estatais, excetuando Petrobras e Eletrobras. O rombo foi de 14 bilhões no mês, o maior nos últimos anos, tá? E aí, para finalizar, o que a gente viu agora nessa segunda-feira, ontem, o governo Lula, obviamente, mais uma vez aumentando impostos, vai taxar qualquer investimento de brasileiro lá fora, sendo que esses investimentos já foram tributados aqui, já foram tributados para serem enviados lá fora, e ele vai ser tributado, mesmo aqueles que eram isentos, na sua totalidade, não apenas vendendo os ativos, mas também, se ele teve só valorização, você vai ter que taxar. É isso, zero surpresas. Para bancar o gasto público e suas benesses dos seus burocratas e políticos ao redor desse governo, ele taxa todo mundo. E é mais uma das coisas em que a narrativa de taxar ricos nunca funcionou, vários países voltaram atrás. Já fiz um post explicando como a Noruega perdeu mais de 115 bilionários só esse ano, que foi o maior do que na última década inteira, e que levaram seu dinheiro para a Suíça, onde a tributação é infinitamente menor. E aí quem perde mais é o país, obviamente, em que essas pessoas que produzem, que geram empregos, levam o seu capital embora. É mais uma falácia e uma narrativa populista para eles poderem bancar o alto gasto público que eles não querem diminuir das suas benesses. A triste realidade do Brasil, mas de novo, zero surpresas para ninguém. Para finalizar, a Petro cortou em 38 centavos o litro do diesel nas refinarias, né? E ainda tem um espaço para cortar mais em relação aos preços internacionais. Lembrando que a partir de julho vai ter a volta do imposto também, mais um deles daquele que tinha sido cortado no ano passado, para segurar um pouco da inflação que estava comendo, está ainda alto e preocupante ao redor do mundo, apesar de já ter caído bastante. Uma ótima semana para todo mundo e vamos falando. Amanhã, meio-dia, tem um link do BTG que vai explicar detalhes dessa nova tributação. Quem quiser, por favor, entre em contato que eu passo esse link. Um abraço.